Então, a primeira que eu vou falar aqui é da TGO-TGP, né? Que eu tinha perguntado. E o TGO e o TGP é uma sigla de uma enzima que digere proteínas. É a transaminase glutâmica oxalacética, transaminase glutâmica piruvato. Isso aqui é só sigla, basta saber o que é TGO-TGP. São enzimas que tem nas células do fígado, principalmente. Elas também são encontradas em outras células do corpo, como por exemplo na célula do coração. Mas o principal local que elas se encontram, onde elas estão em maior concentrações, é nas células do fígado. Isso é usado para quê? Para medir lesão renal. Lesão hepática, quer dizer, quando o fígado está doente de alguma coisa, ele vai liberar mais TGO, TGP na circulação e isso vai ser detectado pelos exames, né? E isso vai mostrar que tem alguma doença no fígado. Por exemplo, o valor normal é mais ou menos até 50 miligramas. E, por exemplo, se tiver um aumento de 2 vezes ou 3 vezes esse valor, não dá para saber exatamente onde há a inflamação, onde há a lesão também, porque ela tem no fígado, mas também tem outros locais, como por exemplo as células do coração. Mas se o aumento for, por exemplo, 1000, isso aqui já fala a favor da hepatite. A hepatite vai lá, ataca o fígado, causa uma lesão muito grande, igual a doença que o teu tio teve, e libera muito TGO e TGP e é detectado no exame de sangue. Se tu pegar o exame de sangue do teu tio e for ver o TGO, o TGP, tu vai ver que o dele está muito alto, porque a hepatite ela eleva muito o TGO, TGP, por quê? Porque causa lesão nas células do fígado e essas células do fígado liberam essas duas enzimas, TGP e TGO, TGO, TGP. Pronto, é isso que tu precisa saber de TGO, TGP. São enzimas do fígado que são liberadas quando tem alguma lesão no fígado. Agora em relação ao colesterol. O que é o colesterol? O colesterol é a gordura, né? E a gente já tem ele naturalmente no nosso organismo, independente da gente comer ou não. O principal produtor de colesterol do nosso organismo é o fígado. Ele produz 70 a 80% do colesterol que a gente tem no organismo. Esse LDL e esse HDL são lipoproteínas que transportam esse colesterol. O colesterol é só um. O que vai diferenciar são as proteínas que transportam eles, as lipoproteínas. Por exemplo, aqui é a lipoproteína de alta densidade e aqui é a proteína de baixa densidade. As duas vão transportar colesterol dentro delas, só que elas vão agir diferente. O LDL, como tu tinha me falado uma vez, logo Deus leva, né? Ele vai pegar, tá aqui o LDL, ele vai se encher de colesterol aqui dentro do fígado e vai levar esse colesterol para as células do organismo. Vou desenhar aqui o bonequinho aqui. Pronto. Ele pega o colesterol, leva para dentro das células do organismo. Por isso que ele é ruim, porque quando a pessoa está com colesterol muito alto, vai haver uma maior carga de colesterol indo para dentro das células, né? Por causa do HDL, que é quem transporta o colesterol para dentro das células do organismo. Qual o problema disso? Ele vai ser transportado para todas as células, inclusive para os músculos, né? Vai ser transportado para os adipócitos, que vai ser acumulado em forma de gordura. Só que o principal problema disso aqui é que ele vai ser transportado também para os vasos sanguíneos. Aí tem aqui um vaso sanguíneo, ele vai ser transportado até lá e vai se acumular. Aí ele vai tampando aqui, ó, a passagem do vaso. Até que ele entope todinho, e quando entope todo, o sangue não consegue mais passar. Aí é o AVC ou infarto, depende do local. E já o LDL ele atua diferente. Ele tem aqui, ele pega o colesterol que está nas células do organismo, inclusive na circulação sanguínea, e bota para fora. Leva lá para o fígado de novo, o fígado metaboliza e elimina esse colesterol. Por isso que o HDL é bom. Ele tira colesterol do organismo. Já o LDL, ele leva colesterol para o organismo. Acho que deu para entender, né? É fácil. O LDL, colesterol ruim, ele é ruim porque ele pega o colesterol do fígado e leva para dentro, espalha no organismo todinho.
fazendo com que se acumule em todo canto, inclusive nas veias, causando entupimento, trombose, infarto, AVC. Já o HDL ele é bom porque ele tira esse colesterol que está no organismo espalhado e leva de volta para o fígado. Quando ele chega no fígado, ele é eliminado. Por isso que quanto mais HDL, melhor, porque maior vai ser a eliminação de colesterol e isso vai ser melhor para a pessoa. Agora falando desse aqui, ó, o VLDL. É outra lipoproteína que transporta, só que ela não transporta o colesterol, ela transporta isso aqui, ó, triglicerídeos. O triglicerídeo, ele também é produzido no fígado, né? Só que em quantidade mais baixa, de cerca de 20 a 30%. E ele é bom para o organismo, ele faz parte das células, tem a sua função, né? O problema é quando ele está em desequilíbrio, quando a pessoa come muita besteira. Porque 70% do triglicerídeo que tem do nosso corpo vem da nossa alimentação. Aí, por exemplo, tu come 10 pão, aí teu corpo comeu 10 pão, teu corpo vai usar 2 e todo o resto da glicose que teu corpo degradou do pão vai lá pro fígado, o fígado vai transformar em triglicerídeo e esse triglicerídeo vai usar esse aqui, ó, o VLDL, para transportar o triglicerídeo para se acumular no organismo, né? E formar gordura. Ou seja, nossa principal fonte de gordura para formar nossa barriguinha, nossas bochechinhas, é os triglicerídeos, é os que mais se acumulam no corpo da gente. Ou seja, o colesterol e o triglicerídeo é tudo gordura, só que tem uma constituição química diferente, né? E esses aqui são os transportadores de colesterol. LDL, que é o ruim, transporta colesterol para dentro do organismo, espalha. HDL transporta colesterol também, só que ele é bom porque ele tira do organismo e leva para o fígado para ser eliminado. E o VLDL transporta triglicerídeos. Ele faz com que a gente acumule gordura no corpo. A soma dos três colesteróis, das três gorduras, dizendo assim, do LDL, do HDL e do triglicerídeo, vai formar o colesterol total. Nada mais é do que uma soma, o colesterol total, a soma do HDL, LDL e triglicerídeos. Aqui, LDL mais HDL mais triglicerídeos é igual ao colesterol total. E tem uma fórmula para a gente calcular. Você pega o LDL, soma com o HDL, mais, aí faz uma conta aqui, ó, pega o triglicerídeo e divide por 5. Por exemplo, meu LDL, digamos que esteja 100. Meu HDL, digamos que esteja 50. E meu triglicerídeo 150, eu não vou botar o 150, eu vou dividir antes. 150 dividido para 5. Então dá 25. Quanto é que dá isso aqui? 100 mais 50, 150 mais 25, 175. Isso aqui é meu colesterol total. Mais uma vez, colesterol total LDL mais HDL mais os triglicerídeos dividido por 5. Esse é o perfil lipídico, ou então o perfil lipêmico que chama dos indivíduos. O colesterol total ele é dividido em várias frações, nas três, né? As três constituintes do colesterol total são essas: LDL, HDL e triglicerídeos. Pronto. O médico pede exame de colesterol total. Quando ele pede esse exame, o cara que vai fazer o exame já sabe que é para decompor nos três componentes do colesterol total, que mais uma vez é isso aqui: LDL, HDL e triglicerídeos. Agora falando um pouco da interação fármaco-nutriente. Isso aqui é em relação a como é uma dupla troca que vai ser prejudicial um para o outro. Interação fármaco-nutriente é como o fármaco pode atrapalhar a absorção dos nutrientes ou como os nutrientes, vitaminas, lipídios, carboidratos, proteínas podem atrapalhar a absorção do fármaco. Vai ser uma interação entre os dois. Por exemplo, o leite. O leite pode ser considerado um nutriente, né? Se você tiver for tomar algum remédio e tomar junto com o leite, o remédio não vai servir, porque o leite ele neutraliza o efeito do remédio. Ou seja, é um exemplo de interação fármaco-nutriente, o nutriente afetando o efeito do remédio. Agora, por exemplo, se você tomou uma Imosec, a Imosec vai lá, vai prender seu intestino, o intestino vai parar. Como ele vai parar? Ele vai absorver mais líquido. Ou seja, o remédio atua no intestino e está influenciando na absorção de nutrientes e líquidos, né?
Ou seja, o fármaco está influenciando na absorção, na metabolização dos nutrientes. Isso é básico, é do jeito que um afeta o funcionamento normal de outro. Por exemplo, o fármaco pode afetar o funcionamento da absorção e metabolização dos nutrientes, e também os nutrientes podem afetar a metabolização e a absorção dos fármacos. É isso. E agora o teste de intolerância à glicose, a lactose. A lactose ela é um açúcar, é bom lembrar disso. Quando você pega a lactose e decompõe ela, você vai ter, se eu não me engano, 3 moléculas de glicose. Mas é isso, a lactose ela é um açúcar. E ela é absorvida pelo organismo e se transforma em glicose, porque o que entra dentro da célula é a glicose. Não importa se você absorva lactose, maltose, galactose, ele vai ter que ser quebrado e transformado em glicose. E não é diferente com a lactose, ela é absorvida, é transformada em glicose e é absorvida. A glicose. Agora tem indivíduos que têm intolerância à lactose, ou seja, eles não absorvem a lactose. E a lactose é meio pastosa. Por isso que quando o indivíduo tem intolerância à lactose, ele fica com a diarreia grande, porque a lactose não é absorvida, fica no intestino, fica mais liso, né, fluido, e as fezes passam mais rápido e não dá tempo para absorver o líquido, por isso que sai diarreia. Agora, como é feito o exame? O exame ele é feito com a pessoa pelo menos 8 horas em jejum. A pessoa vai para a clínica em jejum de pelo menos 8 horas, aí mede a glicemia, a glicose. Por exemplo, aqui eu peguei o do Adriano, do teu cunhado. Quando ele foi para a clínica em jejum, a glicose dele estava 112 miligramas. Ou seja, é para ser mais baixo que 99, né? Ele já está pré-diabético aqui, está entre 100 e 124. Está pré-diabético, a glicose dele. Aí aqui, pronto, eles mediram, né? Mediram em jejum e deu 112 miligramas. O que é que eles vão fazer agora? Eles vão dar uma solução, um líquido, se eu não me engano são 50 ml, de lactose para ele tomar. Aí pronto, tomou a lactose. Eles vão lá, colhem outra amostra de sangue para ver quanto é que está a glicose. Porque lembra, a lactose, ela em pessoas normais, ela é absorvida e transformada em glicose. Ou seja, é para isso aqui aumentar, né? Porque estava 112, ele tomou lactose, que vai se transformar em glicose. Então, a glicose dele é para aumentar. E foi o que aconteceu, ó. 30 minutos depois, estava 190 a glicose dele. Aí como ele não tomou mais nada, é normal que vá baixando. 60 minutos depois estava 138, 90 minutos depois estava 117, 120 minutos depois estava um pouquinho mais alto, estava 122. Mas isso aqui com certeza foi a gliconeogênese e a glicogenólise dele que entraram em ação, porque para evitar que a glicemia dele caísse mais. Mas o que é importante saber é isso. Se ele tivesse a intolerância à lactose, ele ia tomar a lactose com a glicemia de 112 e quando eles fossem ver 30 minutos depois, a glicemia dele ia estar a mesma coisa, porque ele não absorveu a lactose, consequentemente não se transformou em glicose, porque ele não absorveu a lactose, né? E ia continuar a mesma coisa, mas a dele não. O corpo dele absorveu a lactose, transformou em glicose, e essa glicose foi para o sangue dele, por isso que aumentou. Antes dele tomar a lactose, estava 112. Quando ele tomou a lactose, que se transformou em glicose, foi para 190. E para dar o diagnóstico de intolerância à lactose, o aumento tem que ser menor que 20. Por exemplo, antes dele tomar estava 112. Se tivesse ido para 130 só, tinha aumentado só 8, né? Então ele tinha intolerância à lactose, não absorveu. Ficou menor do que 20. Mas olha o dele aqui, de 112 foi para 190, aumentou quase 80. Então ele não tem a intolerância à lactose. Agora se tivesse aumentado de 112 para 115, 120, 122, aí ele tinha a intolerância à lactose. Eu acho que deu para entender, é meio complicado, né? É isso, vou tentar fazer uma explicação bem rápida de novo. Aqui ele toma em jejum 50 ml de lactose. Para essa lactose, se ele absorver a lactose, se ele não for intolerante, ele vai absorver, né? E essa lactose vai se transformar em glicose. Aí aqui, na segunda amostra, 30 minutos depois,
A glicose dele já tinha subido para 190. Ó. Isso diz o quê? Diz que a lactose foi absorvida e foi transformada em glicose. Ou seja, ele não tem intolerância à lactose, ele está absorvendo direitinho. Quem tem intolerância à lactose não absorve a lactose. A lactose fica no intestino e por isso causa todos aqueles sintomas, principalmente diarreia. E eu acho que é isso, né? Acho que tem mais o que explicar não. Né? Foi bem rápido, mas acho que foi bem sucinto. Espero que tenha aprendido e tirar um 10 aí na prova. Te amo, viu? Beijo.